Graças a Deus, mais uma vez juntos aqui, né? Uma alegria para a gente estar juntos e cada semana a gente vem aqui para buscar o Senhor juntos, estudar a palavra e poder ouvir também o que Deus tem para falar com a gente. E nós vamos continuar hoje, né, nesse intento de ouvir a palavra de Deus, meditar nela e deixar que ela também fale conosco e nos lave, como assim está dito, né, e prometido, né, que a palavra nos lava, né? A palavra do Senhor, ela é poderosa para realmente também discernir os nossos pensamentos. Ela é, como diz as Escrituras, né, ela é viva e eficaz, é como a espada, né, de dois gumes que é capaz de dividir alma do espírito, né? Algumas pessoas até acham que divide o indivisível, porque acham que a alma é a mesma coisa que espírito, né? Mas não, né? Na palavra, nas Escrituras, a gente tem uma diferença muito clara daquilo que é alma, né, e espírito, né? A alma é onde nós temos as nossas emoções, a nossa mente e a nossa vontade, mas o nosso espírito é onde Deus habita, é onde tem aquela capacidade de comunhão com Deus, é a nossa consciência também. E a palavra de Deus, ela pode dividir aquilo que vem de nós mesmos e aquilo que vem de Deus. E diz mais ainda, que ela é capaz de discernir os nossos pensamentos. Às vezes nós somos colocados frente a frente com a palavra de Deus, e então nós reconhecemos a nossa situação pela palavra de Deus, quando nós confrontamos com a palavra de Deus, né? E é isso que a gente quer fazer, né? Quando a gente está estudando a Bíblia, estamos estudando especificamente nesses dias o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vamos repetir isso aqui todas as vezes, né? Todos vão saber que o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. E na primeira porção do Sermão do Monte que nós estamos estudando, é aquela porção onde, acho que deixei cair alguma coisa aqui, é aquela porção onde está dito sobre as bem-aventuranças e mais, né? É onde está colocado ali nas bem-aventuranças que nós dissemos até aqui, né, que é aquilo que representa o caráter, né, do discípulo do Senhor, tá certo? Então a gente vê ali, né, nas bem-aventuranças, algo que Jesus coloca para os seus discípulos e que é, na realidade, uma característica que deveria existir em cada cristão. Como nós temos chamado, é o caráter do cristão, o caráter do discípulo. Cada bem-aventurança ali fala de uma faceta de um cristão, daquilo que deve representar a vida de um cristão. E quando nós olhamos então para a nossa vida e comparamos com o que Jesus está colocando aqui, nós devemos desejar minimamente, né, possuir essas características, ainda que possamos olhar para nós mesmos e ver, puxa, parece que estou longe disso aqui, mas nós devemos anelar, desejar ardentemente essa realidade aqui. Vimos a primeira das bem-aventuranças, que uma característica de alguém que tem a vida de Deus deve ser que ele é humilde de espírito. E já conseguimos falar, pelo menos de cor, a primeira bem-aventurança? Quem se anima aí a falar? Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A entrada na realidade do reino de Deus começa aqui. E o reino de Deus, né, num aspecto, Jesus falou que ele está em nós. É algo que vem dentro da gente, né? É a vida de Deus colocada em nós, o reino de Deus colocado em nós.
é aquilo que está centrado no nosso coração. Então, os humildes de espírito, os pobres de espírito, deles é este reino dos céus. Há um aspecto ainda futuro do reino dos céus, do século vindouro. E também aqueles aos quais será dado reinar com Jesus quando Jesus voltar. A característica deles é porque eles viveram uma vida segundo esta bem-aventurança, né, de ser humildes de espírito. E hoje nós vamos dar um passo a mais e vamos para a segunda bem-aventurança, que também é uma característica, é uma qualidade, ou é algo que expressa o caráter de um discípulo de Jesus, que expressa, né, uma qualidade que deve existir em cada cristão. Aqui não deveria ser uma exceção, né? Deveria ser algo normal em cada um de nós. E esse é o nosso desejo, deve ser o nosso desejo. E como nós já falamos aqui, eu quero enfatizar mais uma vez, o que está dito nessas bem-aventuranças não é algo natural, mas é algo sobrenatural. É algo que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir na vida de uma pessoa. É a partir daquele momento em que alguém nasce de novo, alguém encontra o Senhor, que ele recebe a vida de Deus. Então ele passa sobrenaturalmente a ter esta realidade, né, sendo manifestada na sua vida. Não é algo que alguém pode produzir por si mesmo, mas é alguma coisa que o Espírito Santo só que pode produzir nas nossas vidas. Mas o nosso coração, então, se nós cremos no Senhor, nós devemos estar disponíveis para Deus, para que o Espírito Santo possa nos ajudar e possa nos conduzir a ter essa realidade na nossa vida. A segunda bem-aventuranças, né, Mateus 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É fácil de guardar também, né? Vamos repetir, que assim a gente memoriza? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ao mesmo tempo que cada uma das bem-aventuranças é uma afirmação categórica de Jesus, ela também é uma promessa. Traz consigo, né, uma promessa de Jesus. Aqueles que choram, a consequência, o galardão deles, na palavra aqui de Jesus, é que eles serão consolados. As consolações de Deus, né, são o prêmio, são a recompensa, são o galardão de Deus para aqueles que têm essa característica aqui. O que Jesus estava querendo dizer quando ele estava falando, né? Bem-aventurados os que choram. Quando nós encaramos essas bem-aventuranças e comparamos o que Jesus está falando aqui com o que o mundo nos diz hoje, é exatamente o oposto, né? É o mundo de cabeça para baixo. Quem aqui gostaria de ser apresentado, né, como alguém que é um chorão? No mundo é muito estranho, né? No nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, cotidiana, se você é apresentado como algum chorão, você já perdeu muitos pontos, né? Ou se você é apresentado como um pobre de espírito, né, na concepção das pessoas que fora das Escrituras, né, é alguém que está destituído de qualquer possibilidade de sucesso. Mas o que se prega, né, é que você, né, no cotidiano, nos meios, né, do seu trabalho, ou talvez na sociedade, etc., é que você tem que ser alguém extremamente, né, cabeça em pé, levantado, e você tem que ir em frente, etc. Então, aquela mentalidade de que você, para ser um ganhador, então você tem que ser tal qual alguém, né, que
levanta a cabeça, vai em frente, e aí vem todas aquelas questões atrás, né? Nunca alguém dizendo pra gente aí fora que você tem que ser um manso, né? Humilde, ou alguém que chora. Mas vamos entender, né, o que Jesus quer dizer com esse chorar. Abençoado, feliz, bem-aventurado aquele que chora. Por que há choro? Algumas verdades, eu creio, nessa afirmação de Jesus, né, que nós podemos inferir, mas há uma que é bem central. Mas antes de eu falar nessa verdade que eu creio que é bem central do que significa, né, essa bem-aventurança, quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, o que significa esse chorar, há algumas inferências também que nós podemos verificar aqui. A palavra de Deus, por exemplo, diz que aqueles que saem semeando com lágrimas, eles vão voltar o quê? Com seus feixes, né? Com as mãos cheias, né, da sua colheita e com alegria. Essa é uma afirmação. Na vida que nós temos aqui nessa terra, né? Se nós perguntarmos quem ainda não derramou uma lágrima, eu acho que vai ser impossível. O bebê, quando nasce, já leva um tapinha no bumbum para ter o chorinho para soltar o que está preso, né? A gente já começa a vida, né, derramando lágrimas. Essa é a condição do homem desde a queda. Né? O sofrimento veio. O sofrimento veio sobre toda a humanidade. E há um choro, claro, por causa do sofrimento. Mas a palavra de Deus também nos diz, o Senhor mesmo diz, Deus mesmo diz para aqueles que são seus, aqueles que creram em Jesus, aqueles que se tornaram discípulos de Jesus. Lá no final, né, em Apocalipse, está dito que o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma plena consolação. Lá na entrada nos portais eternos, toda lágrima, né, será enxugada dos nossos olhos. Ou seja, Deus vai consolar cada um dos filhos dele, cada um dos seus filhos, né, com as consolações de Deus mesmo. E vamos entrar para a eternidade, né, plenamente consolados. Essa é uma realidade da palavra de Deus. Né? Paulo diz, né, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Esta é uma realidade também. Né? Deus é o Deus de toda consolação. Então, seja o que for que algum de nós esteja passando, qual for a dificuldade, qual for a aflição, qual for a tribulação, há uma promessa de Deus. Se permanecermos nele, ele vai nos consolar. Tiago mesmo chega a dizer, olha, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Há uma promessa de que Deus não vai nos deixar nesta provação. Que Deus vai dar o escape. Podemos derramar muitas lágrimas, né, pelo sofrimento. Mas se confiamos no Senhor, o Senhor vai nos levar a bom termo. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Em cada aflição de um filho de Deus, de alguém que confia no Senhor, em cada uma das aflições, ele vai clamar ao Senhor. E Deus vai dar graça para ele, para que ele passe por aquela situação e encontre, né, as consolações de Deus. Não há ninguém que tenha vivido nesse mundo que não tenha derramado uma lágrima. E mesmo aqueles que são filhos de Deus. Quando eu era criança, eu aprendi um cântico de criança, né? No ensino bíblico que tinha, que era mais ou menos assim, como é que é? Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar. A razão é simples, eu vou explicar. Conheci a Cristo, eu não lembro agora o resto, né? Mas o que eu estou me lembrando agora era esse fato, sim, eu vivo a cantar, sim, eu sou feliz.
Claro, eu sou feliz, mas eu não sempre vivo a cantar não, né? Isso não é verdade para o cristão. Ou você acha que o cristão sempre está cantando e sempre está sorrindo? Não. Essa não é uma realidade. Né? Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Essa que é a verdade da palavra de Deus. E até mesmo parece um paradoxo, né? Porque Jesus vem dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas quando nós vamos ler as cartas, por exemplo, de Paulo, Paulo diz, regozijai-vos. Outra vez os digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Olha só, Jesus falando que é bem-aventurado se você chora, por outro lado, há uma instrução, há um mandamento que você deve se alegrar. Parece um paradoxo, né? Mas de fato há um tempo, né, na nossa vida em que vai haver um momento desse choro que Jesus fala aqui, nós queremos chegar, né, no entendimento dele daqui a pouco, e também é o momento desta alegria. Mas de qualquer maneira, independente das circunstâncias, independente das situações em que nós vivemos, uma recomendação da palavra de Deus é que nos alegremos, porque temos o Senhor. E essa alegria, ela é um estado, né, constante, porque é fruto do Espírito. O reino de Deus, diz a palavra, não consiste em bebida ou comida, mas consiste em quê? A alegria, né? Paz, alegria no Espírito Santo. Então é uma situação, é um estado de alma que você tem por causa que Deus fez isso, é um mistério. Quantas vezes eu já visitei pessoas no leito de enfermidade, pessoas que amam a Deus, e apesar de toda dor, sofrimento, havia estampada ali uma expressão de alegria, de contentamento em Deus. É tão maravilhoso isso, porque é Deus mesmo, é um milagre de Deus, né, aquela alegria. Então, assim, todos os cristãos, todas as pessoas, né, derramam lágrimas. E aquela lágrima daquele que crê no Senhor Jesus, daquele que confia no Senhor. Há uma promessa de Deus que Deus vai enxugar essas lágrimas. Deus vai trazer as consolações. Este é um primeiro aspecto que a gente poderia ver, um aspecto mais distante desta realidade que Jesus está falando. Os que choram serão consolados. Então, aqueles que choram por algum motivo de sofrimento, o Senhor está dizendo que eles serão consolados. Um outro aspecto que a gente poderia ver é aquele que Paulo diz. Paulo diz em Romanos 12, né, aquela expressão, ele fala assim, Romanos 12, versículo 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram. Mas não só isso, chorai com os que choram. Então, muitas vezes, né, o nosso coração, ele precisa ir e se condoer com aquele que está em sofrimento. Sermos um com ele. Se somos humanos no sentido real dessa palavra, né, se temos humanidade real em nós, nós vamos sentir a dor do outro. Quando nós lidamos, né, com os problemas que nós percebemos nos outros, o nosso semelhante, então nós nos condoemos com ele. É isso que Paulo está falando, não só nos alegrar com a alegria do outro, mas também nós choramos com o choro do outro. Esse choro também com a realidade, né, de tristeza do outro, com a dor do outro, isso também tem a promessa de Deus de consolação. Esse é um outro aspecto que a gente poderia inferir desta bem-aventurança. Mas, para mim, o centro desta bem-aventurança aqui, quando Jesus está falando, bem-aventurados os que choram, porque essas bem-aventuranças falam do caráter do cristão, do estado em que eles devem viver, de uma realidade de vida cotidiana.
para mim, esse choro, né, o centro dele é naquele aspecto que Paulo fala da tristeza segundo Deus. Lembram deste verso? Vamos ler 2 Coríntios. Abra aí, quem tiver com a Bíblia pode abrir. 2 Coríntios 7, 10. Paulo está falando, né, a essas pessoas em Corinto. Ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Olha só que expressão, né? Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Para mim, quando o Senhor Jesus está falando aqui aos seus discípulos, bem-aventurados os que choram, e logo em seguida ele ter falado, bem-aventurados os humildes de espírito, para mim o que o Senhor está dizendo é que esse choro é por causa de uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus, ela produz o que em nós? Produz o arrependimento. Para a salvação, que a ninguém traz pesar. Quando tem essa tristeza de Deus, né, no nosso coração, por aquilo que nós praticamos e que não era da vontade de Deus, isso gera o arrependimento. É algo que é produzido pelo Espírito Santo em nós. Aliás, né, vamos fazer um parênteses aqui. Tudo que é bom, diz a palavra, vem da onde? Todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. E até mesmo o arrependimento que nós temos que ter, né, nós temos que nos arrepender tantas e tantas vezes, esse arrependimento ele é também dado por Deus. É o Espírito de Deus que nos concede o arrependimento. Então, Paulo está dizendo aqui que a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento. Mas há uma outra tristeza, uma tristeza segundo o mundo. Uma tristeza que não é de Deus, que não vem de Deus, é segundo o mundo. Essa tristeza produz só morte. Olha que contraste, né? A tristeza que é segundo Deus, ela produz o arrependimento e não traz desgosto. No final a pessoa não está desgostosa, mas ela está consolada, vai trazer paz ao seu coração, vai trazer tranquilidade, mas uma tristeza que é segundo este mundo. Essa tristeza diz que ela produz a morte. Então, quando Jesus está falando aqui, bem-aventurados os que choram, eu creio que o centro desta palavra é essa tristeza segundo Deus. É uma contrição, é um quebrantamento. São lágrimas que vêm desta realidade. De olharmos para nós mesmos e vermos a nossa pecaminosidade e nos entristecermos com isso. De não ficarmos satisfeitos com aquilo que nós notamos na nossa própria vida que não é de Deus. Algo na nossa vida que o Espírito Santo, né, da nossa própria consciência, tem nos mostrado que não está bem. E isso, né, deve nos levar a essa tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus vai produzir em nós um arrependimento. E o galardão desse arrependimento, dessa tristeza segundo Deus, desse chorar por causa dessa situação é que nós vamos ser consolados. Quantas experiências cada um de nós aqui já teve, aquele que já segue a Jesus. O discípulo de Jesus sempre vai ter, alguém que é cristão, aquela experiência de que você viu o seu erro, viu o seu pecado e você então
teve essa tristeza por causa desse pecado, você se arrependeu e isso te levou à confissão, mas imediatamente você recebeu uma alegria no seu coração, a paz inundou seu coração. Por quê? Porque você recebeu o perdão de Deus e o Espírito Santo de Deus te deu plena convicção de que você foi perdoado. E isso transborda de alegria o seu coração. Você vai em paz, você vai consolado. Aquilo que você estava tremendamente triste, você saiu depois consolado. Porque foi uma tristeza segundo Deus e que produziu em você vida. E é assim, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes nos sentimos, né, culpados por alguma coisa. E é interessante que mesmo indo e confessando ao Senhor, a gente parece que depois sai dali e ainda sai com um sentimento de culpa. E ficamos com aquilo na nossa consciência, né? É como um gotejar contínuo. Tum, né? Tem uma goteira em casa, já morei em casa que não tinha laje, não, mas era telha, né? Então é que a goteira, né? Quando está furada, que ela fica pingando aquele troço chato, né? Então aquele gotejar contínuo, não para. E você ora e parece que está ainda com aquele sentimento. É interessante porque nós precisamos discernir muitas vezes aquilo que é do Espírito Santo, nos mostrando onde nós estamos errados, daquilo que é acusação do inimigo. A acusação do inimigo muitas vezes nem sabe exatamente o que, mas você se sente pecaminoso. Mas você não sabe exatamente o que é. E você confessa, mas você ainda continua se sentindo assim. Aquilo que é do Espírito Santo, né, você vai saber claramente em que você está errando, em que você não está bem, em que exatamente, especificamente você precisa confessar. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão, ela é específica. Né? Não adianta chegar assim para Deus e fazer aquelas orações bonitas, né? Senhor, perdoa, né, a minha multidão de pecados. Não. Você deve falar especificamente. O que está acontecendo? O que está sendo mostrado para você mesmo na sua consciência? Então você confessa especificamente aquele problema, aquele pecado. E a promessa de Deus é que você vai ser perdoado, que você vai ser purificado. E você pode levantar dali sem qualquer sentimento de culpa depois que você faz sinceramente isso. Então aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram. É interessante que Jesus mesmo, ele tem 3 registros no Novo Testamento de que Jesus chorou. No livro de Hebreus está dizendo que o Senhor, ele ofereceu a Deus orações, súplicas, né? Nos dias da sua carne. Diz que com forte clamor e lágrimas ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E Jesus foi ouvido, né? Nós sabemos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Mas Jesus, ele orou a Deus com forte clamor e lágrimas. Ele derramou lágrimas. Uma outra situação foi que Jesus, quando ele foi em Jerusalém, próximo já da sua paixão, da sua crucificação, ele olhou para Jerusalém e diz que ele chorou, né? Ele olhou para aquela cidade e ele contemplou a situação daquela cidade e ele chorou. Por que Jesus chorou ali, né?
Porque o Senhor se condoeu, teve compaixão daquela cidade. Jesus falou, olha, se você tivesse conhecido esse tempo da oportunidade, não estaria assim. Jesus viu que dentro em pouco aquela cidade seria totalmente destruída, como assim foi no ano 70, cruelmente pelos romanos. Mas Jesus, ele viu toda aquela situação, por causa da dureza, por causa do pecado daquele povo. Eles foram colocados naquela situação, eles entraram naquela situação. A outra vez que Jesus chorou foi quando ele foi estar ali na sepultura de Lázaro, do seu amigo. Por que Jesus chorou naquele momento? Ele foi para ressuscitar Lázaro. Não foi simplesmente porque ele tinha morrido e houve uma separação ali daquele amigo. Mas porque Jesus, ele certamente, e eu creio assim, que ele viu o que o pecado pôde fazer com o homem, A morte, Jesus viu aquela realidade, nós vemos ali, lá no jardim, Jesus falou, se comerdes, certamente, morrendo morrerás, morrendo fisicamente, morrerás espiritualmente. Então, houve morte, separação. E mais, Jesus ia ressuscitar Lázaro ali, e por causa daquele milagre, Jesus foi buscado para ser crucificado. E Jesus sabia que enfrentaria a crucificação. E ali no Getsêmani, Jesus também, ele derramou suor, como gotas de sangue. Por que isso? Porque Jesus sabia que aquele momento da cruz seria terrível, não pela cruz em si, não com medo da morte, mas porque Jesus sabia que teria a separação de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento que Jesus estava, na palavra de Deus nos fala, naquele momento que Jesus estava levando sobre ele todos os nossos pecados, o Pai se afastou. Deus não poderia contemplar aquilo. E esse era o momento mais terrível para o Senhor. E por isso o Senhor, quando viu todas aquelas coisas, era nesse enfoque da separação de Deus. Então Jesus chorou. Quando nós então olhamos para essa bem-aventurança, a realidade dela não é outra senão essa. Esse é o centro, Bem-aventurados os que choram, aqueles que têm uma tristeza segundo Deus. Aqueles que olham para si mesmos e quando enxergam a sua pecaminosidade, isso gera tristeza. Eles não estão satisfeitos com a sua situação de pecaminosidade. E quem está nessa situação de não estar satisfeito com a sua pecaminosidade, somente aquele que tem a vida de Deus. Alguém que não tem a vida de Deus, não tem nenhum problema. Aquele que não tem a vida de Deus, que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, de novo nascimento, ele vive naquela situação, que Jesus mesmo recomenda. Jesus fala, ai de vós, os que agora rides, ai de vós que agora estão rindo, porque a vez de lamentar e chorar. Aqueles que não têm a vida do Senhor ainda, aqueles que não receberam o Senhor, eles estão numa situação de que estão rindo da sua própria pecaminosidade. Não sentem nenhuma tristeza por causa do pecado. Não se entristecem por causa do pecado e vivem de qualquer forma. E o Senhor está dizendo, olha, esse riso vai se converter em pranto. E a recomendação de Tiago para nós, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, há uma expressão muito forte que Tiago diz. Tiago está dizendo, de uma maneira muito contundente, ele diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai. Às vezes a gente acha que ser um cristão é viver numa alegria furada, numa alegria assim, tipo uma jovialidade,
sem se voltar para a vida séria, né, diante de Deus. Mas não, Tiago está dizendo, olha, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Em que aspecto? Paulo não está dizendo que nós precisamos nos alegrar, nos regozijar? E agora Tiago está dizendo que a gente tem que converter o riso em pranto? Parece até uma contradição. Mas não é. Pode ser um paradoxo, mas não é uma contradição. O que Tiago está nos levando aqui, e se a gente ler o contexto todo ali, é que a nossa vida não deve ser vivida de qualquer forma, mas no temor de Deus. E se estamos vivendo uma vida simplesmente afastada de Deus, então nós devemos inverter, nós temos que mudar aqui. Devemos então converter, ele está dizendo, olha, converta-se o vosso riso em pranto. Então nós temos que ir diante de Deus, se vemos a nossa situação de miséria, de erros, de fracassos, etc., nós temos que ir diante de Deus com lágrimas, né? Segundo essa palavra. Temos que ir e pedir que Deus produza essa bem-aventurança em nós. Bem-aventurados os que choram. Paulo, né, em Romanos capítulo 7, vive uma situação muito interessante e que eu acho que é a experiência também da gente. Olha o que ele diz. Romanos 7, ele entra num conflito com ele mesmo. E por que ele está em conflito com ele mesmo? Romanos 7, ele diz: versículo 15, 7,15, olha, ele vai dizer assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E ele vai continuando, eu vou dar um pulo aqui, no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que situação terrível. Ele está dizendo que ele não conseguia fazer o bem. Ele preferia o bem, mas ele não conseguia fazer o bem. Mas ele fazia o mal que ele não queria. Quanta situação, né, que a gente passa, né? Todos nós temos essa experiência na nossa caminhada. Você não quer fazer aquela situação que você sabe que ela desagrada a Deus. E aí você acaba às vezes fazendo. E você quer fazer algo que parece que agrada a Deus, você sabe que agrada a Deus, né? Parece não, de fato agrada a Deus, mas você quer fazer e não faz, você não consegue. E aí ele vai falando, ele chega ao ponto aqui, né, no versículo 24, ele tem um clamor, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, ele está lamentando a situação dele, está lamentando a experiência diária dele. Ele estava vivendo uma situação em que o mal que ele queria fazer, que ele não queria fazer, ele fazia. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E aí, então, ele lamenta. Bem-aventurados os que choram, esse lamento por essa situação. Algumas pessoas podem chegar, alguns de nós podem chegar, olha, nós somos fracos, nós não conseguimos fazer o que é bom. Então, fica satisfeito com essa situação. Ele reconhece, não, eu sou fraco mesmo, não consigo fazer o que é bom, eu acabo fazendo o que não devo, mas está tranquilo, está satisfeito. Isso não é a realidade de bem-aventurados que choram. A realidade é que, se estamos numa situação tal, nós temos que ir diante de Deus.
E clamaram ao Senhor, e Paulo teve essa experiência: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele mesmo responde, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. A lei do pecado é que você tem que pecar. A lei da morte é que você quer fazer o bem, mas você não consegue, você é fraco para fazer. Mas você conta agora com a nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, se não houver, sabe, uma tristeza segundo Deus em cada um dos cristãos, na sua vida diária, se não houver uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento em nós, nós ficamos tranquilos com a nossa vida de pecaminosidade. Nós não sentimos nenhum problema com a nossa pecaminosidade. Mas se começamos a nos aproximar de Deus, pedimos que o Senhor realmente nos ajude, e sempre estamos, nos confrontando com a palavra de Deus, nós vamos ficar conscientes da nossa situação. E se é uma situação ruim, ela deve produzir em nós um lamento, uma contrição, que leva ao arrependimento. E uma vez levado esse verdadeiro arrependimento, vai trazer as consolações de Deus para a nossa vida. Então, todo aquele que nasceu de Deus, ele deve experimentar isso na vida. Qual foi a última vez que cada um de nós teve essa tristeza segundo Deus? Qual foi a vez que você, no seu secreto, você lamentou diante de Deus a sua situação? Estou falando para cada um de nós, do mais novo ao mais velho aqui. Daquele que é novo na fé e do que é mais crescido espiritualmente falando. Qual foi a última vez? Sabe, toda a história da igreja, toda a história, começando lá dos primeiros apóstolos, lá no início, no livro de Atos, e até hoje, quando nós olhamos para trás e vemos, por exemplo, os acontecimentos de avivamentos reais no meio do povo de Deus, tem uma característica lá. Tem um profundo arrependimento do povo. Há uma profunda convicção de pecados. Há uma tristeza segundo Deus. Por exemplo, alguém quando crê em Jesus e ele tem essa verdadeira experiência de novo nascimento, uma das características que marca esse novo nascimento é uma tristeza segundo Deus. A pessoa vê que ela é pecadora e que ela precisa de Deus. E ela entrega a sua vida ao Senhor, não pensando em usufruir de alguma bênção, não para ter uma entrada simplesmente no céu, não para comprar o bilhete, de a passagem para o céu, mas porque ela sente o desespero da sua situação de pecado. E aí ela crê no Senhor. Aí ela se volta para o Senhor. Há arrependimento verdadeiro. Há lágrimas. Quantas vezes nós temos visto no nosso meio as pessoas que estão se chegando e dizendo ter nascido de novo
e nós estamos vendo algumas lágrimas nelas. As coisas às vezes são muito superficiais. As pessoas às vezes não têm uma experiência real de novo nascimento. Apenas estão se chegando porque alguém diz, olha, pare de sofrer, venha para cá. Ou olha, Deus é muito bom, né? Olha, você está desempregado, você busque a Deus, você vai arrumar um emprego, né? E por aí vai. Mas aquela realidade de confrontar-se diante de um Deus santo, puro e verdadeiro, que mostra a realidade de quão pecaminosos nós somos e que produz em nós uma tristeza segundo Deus e que traz arrependimento e que nos leva a um desespero de desejar que Deus venha e nos purifique. Sabe, irmãos, nós precisamos experimentar mais isso. Então, na nossa própria vida. Então, não fique assim, sabe, satisfeito se, eu sou assim mesmo, eu já tentei, mas eu não consegui. Você fica só naquela primeira parte, não, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Paulo falou isso, mas ele não parou aí. Ele realmente, ele clamou ao Senhor. E ele experimentou a libertação. Então, na nossa vida, sabe, você vai ter uma experiência uma vez, você vai ser liberto, mas você vai continuar a sua vida, você vai ter outra experiência, vai ter fracassos de novo, e você vai ter que se voltar ao Senhor e novamente. Isso, né, é uma vida contínua. É um lamento sempre diante de Deus, é uma situação que você sempre vai estar entristecido por aquilo que não vem de Deus. E vai buscar o Senhor. E Deus vai consolar, Deus vai trazer a paz. Você vai estar assim com o coração cheio de paz. Com a sua consciência, né, lavada, purificada. E você vai, passo a passo, né, se tornando um discípulo mais parecido com o Mestre. Esse é o desejo do Senhor. Bem-aventurados os que choram, aqueles que permitem ter uma tristeza segundo Deus, aqueles que chegam diante de Deus e permitem que o Espírito Santo convença e que traz o arrependimento. Que Deus nos ajude. Eu oro por mim mesmo, tantas e tantas coisas que eu preciso, né, buscar isso de Deus e ter uma tristeza segundo Deus e ser consolado por Deus. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que eu tenho que me alegrar, ela também diz que eu preciso também, no meu cotidiano, na minha situação, muitas vezes, como o Tiago está dizendo, converter o meu riso, né? Esse riso aqui é que você está vivendo a situação ruim, então tudo bem. Mas a palavra então nos exorta e nos encoraja a tomar esse passo, né, de ir diante de Deus. Que o Senhor nos ajude, né, a termos essa bênção, essa bem-aventurança, essa realidade, né, diz que feliz é aquele que chora, nesse sentido. Devemos chorar por nós mesmos, devemos chorar também pela situação dos outros, né? No Salmo 119, o salmista lá diz, né, torrentes de água nascem dos meus olhos. É uma expressão forte, é claro que ele está dando a ênfase aqui. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias também, o profeta, né? Alguns o chamam de o profeta chorão. Lamentações de Jeremias. Leia lá. Jeremias está chorando ali o choro de Deus. Ele tem um coração de Deus. E ele olha para o povo e vê que o povo está longe, completamente longe dos caminhos de Deus. Então ele chora copiosamente, ele lamenta aquela situação. Então, por nós mesmos, nós devemos lamentar se nossa vida, né,
Se olhamos para a nossa vida, enxergamos em nós mesmos a pecaminosidade, e olha, qualquer pessoa, por melhor que ela seja diante dos homens, qualquer cristão, né, pode ser um exemplo, e claro, tem que ser um exemplo, um modelo, mas quando nos deparamos com a santidade de Deus, sabe, a gente vê a nossa situação. E então nós devemos ter esse lamento, né? Para que Deus opere, para que Deus nos purifique, para que haja mudança, para que haja correção, para que haja um encaminhamento nesse sentido, né, de nos assemelharmos ao Senhor. Mas também nós devemos estar unidos ao Senhor. E devemos também ter esse lamento pelos outros, pelo povo de Deus. Quando foi a última vez que nós oramos com lamento, né, pela igreja do Senhor? A igreja do Senhor hoje está bem? O que vocês acham? Não está, irmãos. Qual foi a última vez que talvez tenhamos lamentado, né, diante de Deus? Lembram de Daniel, aquele profeta? Leia lá no capítulo 9 de Daniel, o que aconteceu? Ele começou a lamentar-se diante de Deus por causa do pecado da nação de Israel. E ele até mesmo disse, Senhor, olha, nós pecamos, né? Ele não tinha pecado nenhum, mas ele estava ali unido com o povo e ele lamentou, e por causa daquele lamento de Daniel, Deus trouxe a restauração. Nós que somos pais, quantas vezes os filhos podem estar numa situação ruim, podem estar vivendo uma vida de perigo, longe daquilo que é o melhor, longe do temor de Deus. E o que nós fazemos? Bem-aventurados os que choram. Nós podemos chorar por eles, lamentar aquela situação diante de Deus. Não é diante dos homens, não é ficar reclamando, né, para os outros, o fulano está assim, o fulano está assado. Não. Nós podemos ir diante de Deus, né, e chorar a situação, né, seja dos nossos filhos, seja de um amigo, seja de um irmão que não está bem, né? Seja do que for, de quem for que Deus coloca próximo a nós. Nós podemos ser sensibilizados pelo Espírito de Deus. Então nós podemos ter esse sentimento que também tem em Deus, de nos condoer também com a situação. E Deus pode com isso, né, nos levar a sermos verdadeiros intercessores. Né? Jesus, ele ofereceu orações a Deus com forte clamor e lágrimas. Jesus, né? Quanto mais nós deveríamos também, né, derramar lágrimas diante de Deus pela nossa situação, pela situação da igreja, pela situação deste mundo que está perdido, das pessoas que estão indo sem Deus. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer amanhã. Mais de 600 jovens entraram na boate à noite aí, né? E no meio da noite, mais da metade, quase praticamente, perdeu a vida, né? Nós não sabemos do amanhã. Quantas pessoas têm partido sem Deus ao nosso lado? Para uma eternidade, né, longe de Deus. A nós, né, cabe esse privilégio de chorarmos pelas pessoas, né, diante de Deus. Esse chorar nem sempre pode ser o choro de lágrimas reais, né? Embora sempre vai ter lágrimas se você é contrito diante de Deus, mas é um coração, sabe, quebrantado, contrito diante de Deus. É uma tristeza, é se condoer com aquela situação, clamar a Deus pelas pessoas, para que elas conheçam o Senhor nesse tempo, né, que Deus dá a cada um de nós, né, Deus dá a cada uma dessas pessoas. E nesse tempo de hoje também que Deus nos dá para a nossa própria vida, para sermos transformados,
para sermos, né, conformados à imagem de Jesus. Por isso, essas bem-aventuranças, elas falam do caráter do discípulo, do caráter do cristão. Que Deus ajude a cada um de nós nessa realidade dessa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Deus nos abençoe.